Olá pessoal, sexta-feira, dia 5 de agosto, final da semana. A gente está aqui no gráfico do Ibovespa, do próprio site da Bolsa. A gente completou aí a oitava semana consecutiva de alta para o nosso índice. A gente saiu lá dos 49.500 pontos no dia 13 de junho e a gente já está completando aí praticamente 2 meses de valorização do nosso índice e atingindo aí 8.000 pontos de valorização para o Ibovespa. Essa região de preços de 57.600 pontos foi uma região de preços alcançadas aí no início do mês de maio do ano de 2015, que é o ano passado, e caso superado, a gente tem aí a região de 62.000 pontos que foi alcançada no final do mês de setembro do ano de 2014. Então vamos ficar atento em relação a essa movimentação do nosso mercado, nesse momento, uma região de resistência que foi alcançada aí no ano passado. Dando uma olhada aí no fluxo, pessoal, andaram na ponta vendedora o dia todo. No nosso giro a gente já tinha observado que eles estavam com ponta vendedora nos dois lados, só que para o final do pregão, o que eles fizeram? Eles diminuíram a ponta vendedora para o Ibovespa Futuro em cerca de 80 milhões, só que eles aumentaram a proporção para o mercado à vista em pouco mais de 320 milhões de reais. Então eles terminaram aí com praticamente meio milhão de reais na ponta vendedora no nosso mercado à vista. Dando uma olhada aqui para os nossos contratos do Ibovespa Futuro, eles começaram o dia na ponta vendedora e para o dólar futuro na ponta compradora. Só que o que eles não contaram é o seguinte: o Ibovespa Futuro ficou oscilando entre altas e baixas e fechou no mesmo patamar do fechamento do pregão de ontem. E no caso do dólar não. A gente teve aí um período de correção do dólar na primeira hora do dia, depois ele retomou essa trajetória de alta, só que nessa parte final do pregão ele foi perdendo força e fechou mais um pregão de queda no nosso mercado. O que a gente percebeu aqui foi que, enquanto eles estavam atuando, fazendo pressão de venda para o nosso mercado futuro, a gente teve também a projeção de queda para o nosso índice. Quando eles diminuíram essa onda vendedora, a gente também teve um reflexo também nos preços do índice futuro. A gente teve uma recuperação parcial dessa movimentação e eles no final do dia praticamente aí zeraram essas posições vendedoras e na última hora do dia eles tiveram aí uma ponta vendedora de pouco mais de 14 milhões de reais e a gente chegou a cair aqui 90 pontos. No dólar, pessoal, essa movimentação deles compradora foi até 2 horas da tarde. Depois eles ficaram praticamente de lado até o final do pregão de hoje. Isso não possibilitou eles recuperarem o preço médio. Inclusive eles chegaram até a reduzir o preço médio deles durante o dia. Só que eles tomaram aqui 16 pontos de projeção de prejuízo, que deu um pouco mais de 5 milhões de reais para o dólar futuro. No caso aqui dos contratos do Ibovespa Futuro, a projeção deles aqui foi de praticamente 20 pontos, né? Aqui seria 19 pontos, mas como não tem cotação unitária para o Ibovespa Futuro, a gente teve aí uma projeção de 20 pontos, que deu um pouco mais aí de 3 mil reais de projeção de lucro. Dando uma olhadinha nos nossos contratos em base diária, pessoal, observem esse movimento aqui da moeda americana. A gente saiu de um patamar de 3,32 e a gente já está aqui caminhando com mais uma mínima a 3,19. Então a gente teve uma queda aí de praticamente 13 centavos, ou seja, 130 pontos para o dólar futuro desse contrato que vai encerrar no final do mês. E eles na ponta compradora, vamos observar essa movimentação deles já com essas compras de hoje, já estão ultrapassando 60 milhões de reais na moeda americana. Isso a gente pode considerar um hedge em relação ao mercado futuro do Ibovespa, mas vamos ficar atento nessa movimentação, porque em algum momento a gente pode ter aí um repique na moeda americana. Aí é que a gente vai perceber se eles vão realmente reduzir essa movimentação compradora para realmente diminuir essa projeção de prejuízo nos contratos, ou se eles vão acrescentar mais posições compradoras na moeda americana. Em relação aos nossos contratos do índice futuro, como a gente já percebeu, a gente terminou o pregão de hoje com a mesma cotação do pregão de ontem e hoje vendas, entre aspas, né, pessoal, leves para o nosso índice futuro. Dando uma olhadinha novamente nos nossos ativos, a gente percebeu no nosso giro mais cedo que eles estavam como carro-chefe de compra nas ações de Itaúsa. Inclusive eles estavam com um pouco mais de 10 milhões de reais e incrementaram essa ponta compradora e terminaram aí com 30 milhões de reais. Na ponta vendedora, eles estavam com Petrobras em um pouco mais de 60 milhões de reais. E eles intensificaram essa movimentação e o ativo hoje também respeitou essa movimentação vendedora e teve uma queda acentuada no nosso mercado. No giro semanal a gente vai falar um pouco mais das empresas. O que a gente pode mensurar hoje é o seguinte, pessoal, as empresas que eles atuaram na ponta compradora, eles lucraram 0,29, deu um pouco mais de 76 milhões de reais no total das 10 com maior volume comprador, um pouco mais de 200 mil reais. Na ponta vendedora,
eles tiveram o quê? Uma movimentação muito forte devido a ações preferenciais de Petrobras, e eles tiveram aí, mesmo com essa projeção de lucro dando nesses ativos, eles tiveram uma projeção aí um pouco mais de 1.800.000, por quê? Porque a variação média dos ativos que eles atuaram na ponta vendedora foi de 0,4. Então, se a gente fizer um net aqui, dá praticamente aí 1.600.000, 1,5 milhão de projeção de prejuízo no mercado à vista. Inclusive, para quem é novo no canal, eu reitero, isso não é usual deles, porque hoje a gente teve um dia de mercado que eles tiveram grandes vendas no nosso mercado à vista e também no mercado futuro, em relação a essa movimentação do dólar. Se a gente somar os dois mercados aqui, eles tiveram cerca de 7 milhões, quase 7 milhões de projeção de prejuízo no nosso mercado. O que salvou hoje foi o quê? Foram as opções de Petrobras. Eles atuaram na ponta vendedora, assim como o Vale. Dessa mesma forma a gente já tinha observado no nosso giro, e como projeção a gente teve aí um lucro para a Petrobras e prejuízo para as opções de Vale. Dando uma olhadinha aqui no nosso quadro de opções, a gente consegue perceber aqui que no caso da Petrobras, as opções que eles atuaram na ponta compradora, inclusive muitas opções da série I, né pessoal, ó, muitas opções da série I, eles atuaram na ponta compradora também em H78, só que essa variação média foi o que? Negativa em 3,22. E as opções que eles atuaram na ponta vendedora, inclusive foi um volume maior e grandes opções aqui, a H11, quer dizer, tem muito dentro do dinheiro, porque a Petrobras está sendo cotada com valor acima. Então, quer dizer, chegaram também a vender a I13, que é a próxima série, quase R$1 milhão. Essa movimentação bem intensa de vendas rendeu para eles aí um pouco mais de 22% e um pouco mais de R$1 milhão. No caso de Vale, eles perderam nas duas pontas. Das ações que eles compraram, 3,69 de queda. E das ações que eles venderam, também 3,16 de projeção de alta. Vamos dar uma olhada agora na nossa posição semanal? Se a gente percebeu que a gente teve uma variação positiva para o Ibovespa de 0,54, no Ibovespa Futuro a variação ficou nula, a gente fechou aqui para o nosso contrato Q nos mesmos 57.800 pontos na sexta-feira da semana passada. O que é interessante, pessoal, que a gente está vendo aqui é o seguinte: o fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, negativo nas duas pontas. Vamos ficar bem atentos em relação a isso, porque na semana anterior a gente teve um saldo positivo na BMF, um pouco mais de 900 milhões de reais, e negativo para o nosso mercado à vista, um pouco mais de 400 milhões de reais. A gente fez até um quadro aqui para vocês poderem perceber como é que está sendo a evolução desse fluxo nas semanas que a gente está fazendo o nosso vídeo no canal, porque fica fácil para vocês poderem consultar em todos os boletins das sextas-feiras que a gente posta aí para vocês. Dá uma olhada aqui, pessoal. Nessas últimas 4 semanas, a gente teve uma variação positiva na primeira semana do dia 15 de julho de pouco mais de 4,5%. Na segunda semana aí, no dia 22 de julho, a gente teve uma variação de pouco maior do que 2,5%, 2,56 aqui, 4,59 aqui. E nessas duas últimas semanas, a gente teve uma variação positiva para o Ibovespa de 0,54%, a mesma variação para o índice Bovespa nessas duas últimas semanas do nosso mercado. Só que, olha que interessante, na primeira semana que a gente está fazendo aí o nosso giro com base semanal de fluxo, a gente teve um movimento comprador entre os ativos do Ibovespa e o contrato futuro cheio do Ibovespa Futuro de pouco mais de R$1 bilhão. Eles estavam compradores em pouco mais de R$1 bilhão. Para ser mais preciso, 1.350 milhões de reais. Eles, na segunda semana que o Ibovespa se valorizou menos, eles compraram cerca de 730 milhões de reais. Na terceira semana, que foi a semana passada, que o Ibovespa teve a valorização de 0,5%, eles compraram um pouco menos, cerca de 480 milhões de reais. E nessa semana, que o Ibovespa teve essa mesma quantidade de percentual de valorização, o que eles atuaram, pessoal? Eles inverteram a mão e eles chegaram a acumular nessa semana, se a gente somar os dois mercados, pouco mais de R$1 bilhão na ponta vendedora. Por isso que a gente está comentando isso com vocês, não com a intenção de aterrorizar ninguém. A nossa função aqui não é dar call nem de compra e nem de venda, e sim mostrar qual que é o comportamento do fluxo estrangeiro. A gente percebeu que nessas últimas semanas a gente teve uma alta vigorosa, depois um pouco menor, e nessas duas últimas semanas uma alta de 0,5%, inclusive o mesmo percentual, 0,54%, para o nosso mercado, e eles atuando nessa semana especificamente na ponta vendedora para esses dois mercados. E também, já que eles atuaram na ponta vendedora, eles atuaram na ponta compradora no dólar.
Eles estão fazendo um hedge dessa movimentação. E o dólar, que teve uma desvalorização para o dólar comercial de 1,34 nessa semana, quer dizer, já cotado a 3,16, e o dólar futuro, já com um contrato novo, U, teve uma desvalorização maior ainda, 2,59 durante essa semana. Em relação aos ativos, pessoal, os ativos que eles atuaram aí na ponta compradora ficaram como carro-chefe as ações do Banco do Brasil. Tiveram aí pouco mais de 46 milhões de reais e Banco do Brasil correspondeu aí com uma alta de 0,7%. E interessante no caso de Banco do Brasil, que eles também vêm de uma semana compradora na semana anterior, onde o ativo se valorizou um pouco mais de 2%, e eles tiveram também ponta compradora em um pouco mais de 40 milhões de reais. E na ponta vendedora, pessoal, as ações de Petrobras. Nessa semana o ativo sofreu uma forte pressão vendedora por parte deles, pouco mais aí de 350 milhões de reais. Inclusive o ativo teve uma desvalorização de 1,77 e na semana anterior também a gente já tinha percebido que Petrobras terminou desvalorizada, a desvalorização foi menor, foi cerca de 0,5%. Então o que acontece? Essa pressão por parte deles no ativo, a gente tem que ficar bem atento, a gente já chegou a avisar isso no nosso boletim da sexta-feira passada, e essa semana mais uma possibilidade aí de pressão vendedora por parte deles no ativo. Inclusive a ação ordinária também sofreu pressão de venda, inclusive a ação ordinária sofreu muito mais em relação à desvalorização durante essa semana. A desvalorização para as ações ordinárias foi aí de 5,14%, e também ambiente vendedor, no caso aqui das ações ordinárias, também estão atuando nessa ponta vendedora da Petrobras há mais tempo do que a ação preferencial. Bom, vamos ficar de olho em relação a essas ações. No caso aqui da Vale, eles atuaram na ponta compradora para as ações ordinárias e na ponta vendedora para as ações preferenciais. Para colocar um panorama para vocês, vocês lembram do nosso boletim da semana passada, da sexta passada? Vale foi o carro-chefe de ponta compradora com pouco mais de 90 milhões de reais de compras por parte deles. Inclusive o ativo teve uma valorização de pouco mais de 7% na semana passada. Eles compraram esse montante e nessa semana o que eles fizeram? Eles realizaram lucros, pessoal. Quer dizer, pouco mais da metade do movimento comprador eles realizaram. Por que a gente comenta isso? Porque na semana anterior a essa passada, eles também atuaram numa ponta vendedora e cerca de 40 milhões de reais de uma realização de lucros da semana anterior de ponta compradora de 110 milhões de reais. Então eles estão fazendo o seguinte: uma semana eles compram muito, na outra semana eles realizam parte. Na outra semana eles compram muito, na outra semana eles realizam parte. É isso que está acontecendo para as ações preferenciais de Vale no nosso mercado. No caso das ações ordinárias, eles tiveram uma ponta compradora também na semana passada. A gente até lembra que a Vale preferencial era a primeira da fila e a Vale ordinária era a última da fila aqui, inclusive com uma ponta compradora, se eu não me engano, na época um pouco mais de 7 milhões de reais, e nessa semana eles intensificaram um pouco mais compras na Vale ordinária e ela teve uma valorização aí também no nosso mercado. Bom, já falando de Petrobras e Vale, vamos falar agora do setor de siderurgia, que é um setor que está realmente movimentando aí o nosso mercado. Eles estão atacando quem? Eles estão atacando as ações da Goal, inclusive com compras perene, só que eles não estão atacando as ações de quem? Da Gerdau, certo? Quer dizer, estão na ponta vendedora de Gerdau, inclusive do setor de siderurgia, é a única que eles estão atuando na ponta vendedora aí com maior ênfase no nosso mercado, já que a gente já comentou que os Minas, CSN, eles estão atuando aí na ponta compradora no nosso mercado e os ativos estão correspondendo com valorização dos preços. Em relação a outros ativos, pessoal, quem quiser pode deixar aí nos comentários do vídeo que a gente comenta com vocês possíveis negociações por parte deles, acúmulo de saldo positivo, saldo negativo. Podem deixar aí nos comentários que a gente faz aí esse giro em relação aos ativos que eles estão atuando. Bom, como eles atuaram na ponta vendedora fortemente nessa semana, o que aconteceu aqui? Os ativos que eles atuaram na ponta compradora até teve uma valorização bem próxima da desvalorização dos ativos que eles atuaram na ponta vendedora, quer dizer, onde que eles perderam dinheiro. Só que como o volume vendedor foi bem mais intenso, o que aconteceu? A gente teve uma projeção de prejuízo de pouco mais de 6 milhões e 400 mil reais no nosso mercado. Lembrando que na semana anterior eles tiveram uma projeção de quase 19 milhões de reais de projeção de lucro na semana anterior. Também na semana anterior a essa um pouco mais de 4 milhões e meio. E na primeira semana que a gente fez aí o nosso acompanhamento, a gente teve aí praticamente 50 milhões de reais de projeção de lucro por parte deles somente no mercado à vista, ok?
Vamos ficar atento em relação a essa movimentação vendedora por parte deles no nosso mercado, enquanto o nosso índice teve aí mais uma semana de valorização, só que o fato diferente que a gente está observando é que o fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado não está agindo nessa mesma intensidade da valorização para o nosso índice. Pessoal, quem gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no nosso canal, deixe os seus amigos a par do assunto em relação ao fluxo dos grandes players que atuam no nosso mercado. Vamos deixar aí o nosso canal bem forte em relação à informação, principalmente para pessoa física que atua no nosso mercado, para eles ficarem cientes qual é a pressão de preços que eles fazem para os nossos ativos. Um grande abraço a todos, um excelente final de semana e até o próximo. Tchau, pessoal!